Segunda carta, à Igreja edificada por dons. Amados irmãos e irmãs, voltando ao assunto acerca do qual vos escrevi ultimamente, queria apresentar-vos o seguinte resumo de um tratado escrito há pelo menos 9 ou 10 anos. O autor, se a informação que tenho for correta, é um irmão na fé que tem sido grandemente abençoado por Deus entre nós, e que é pessoalmente conhecido da maioria de todos vós. O tratado está escrito em forma de diálogo. Eis o tratado. Eis o diálogo. Tenho ouvido dizer que você afirma que cada irmão é capaz de ensinar na Assembleia dos Santos? William, se eu dissesse isso, negaria o Espírito Santo. Ninguém é capaz de ensinar na Assembleia dos Santos se não receber de Deus um dom especial para esse fim. Bem, mas você crê que qualquer irmão tem o direito de falar na Assembleia se puder fazê-lo? William, de maneira nenhuma. Nego esse direito a quem quer que seja como um direito. O homem pode ser natural, bem dotado para falar, mas se não puder satisfazer ao seu próximo em vista do bem, para a sua edificação espiritual, o Espírito Santo não o qualificou para falar. E se o faz, desonra a Deus, seu Pai, entristece o Espírito e despreza a Igreja de Cristo. E além disso, não faz mais do que manifestar a sua própria vontade. Qual é, portanto, o seu ponto de vista, particularmente a esse respeito? Você pensa que seja uma opinião minha particular, o crer como a Igreja pertence a Cristo, Ele lhe tenha concedido dons, e que sejam momentos esses pelos quais ela deva ser edificada e governada? Isto a fim de que a sua atenção não seja mal dirigida e o seu tempo mal empregado, escutando o que não lhe seria proveitoso, por mais eloquente que fosse? Não. Admito isso e desejaria somente que ambicionássemos mais esses dons de Deus e que tivéssemos mais cuidado em combater o uso de todos os outros meios, por maior que fosse o crédito que pudessem conferir-lhes a eloquência e o patrocínio humanos. William, sustento ainda que o Espírito Santo dá dons a quem ele quer e como quer, e os dons que ele quer, e que os santos deveriam estar de tal modo unidos que os dons de um irmão não deveriam nunca tornar irregular o exercício dos dons de outro, e que a porta deveria estar sempre aberta, tanto aos pequenos como aos grandes. É muito natural. Não tem sido natural. Na Igreja Nacional, nem entre os dissidentes se encontra 1 Coríntios 14 posto em prática. Além disso, afirmo que nenhum dom de Deus deve esperar a santa ou a sanção ou aprovação da Igreja, da Assembleia, para ser exercido. Se é de Deus, Deus o credenciará e os santos lhe reconhecerão o seu valor. Admite um ministério regular? William, se por ministério regular você entende um ministério reconhecido, isto é, que em cada assembleia aqueles que recebem dons de Deus para edificação sejam em números limitados e reconhecidos dos outros, admito. Mas se por um ministério regular você entende um ministério exclusivo de uns poucos, não o admito. Por um ministério exclusivo, entendo o reconhecimento de certas pessoas ocupando tão exclusivamente o lugar de doutores ou mestres que o exercício de dons reais por qualquer outro se tornaria irregular. Como, por exemplo, na igreja em comum, e na maior parte das congregações dissidentes, onde se veria como irregular um serviço realizado por 2 ou 3 pessoas realmente dotadas pelo Espírito Santo. Em que fundamenta essa distinção sua?
em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1. Vejo que havia em Antioquia 5 irmãos superiormente reconhecidos pelo Espírito Santo, aptos a ensinar. Esses eram Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Em todas as reuniões era provável que os santos esperassem ouvir alguns desses 5. Isso era um ministério reconhecido, mas não um ministério exclusivo, pois, quando Judas e Silas se juntaram a eles, isso está em Atos 15, 32, puderam sem dificuldade tomar os seus lugares entre os outros, aumentando então o número dos mestres reconhecidos. Mas que relação terá isso com a indicação de um cântico, ou com uma oração, ou a leitura de uma passagem das Escrituras? William, tudo isso, como tudo mais, ficaria sob a direção do Espírito Santo. Infeliz do homem que unicamente por vontade própria indicasse um hino ou fizesse uma oração ou lesse as Escrituras numa assembleia sem ser guiado pelo Espírito Santo. Agindo assim na Assembleia dos Santos, ele faz profissão de ser dirigido pelo Espírito Santo, mas esta profissão ou afirmação, não sendo verdadeira, torna-se uma grande presunção. Se os santos sabem o que é comunhão, saberão também como é difícil conduzir a congregação na oração e no canto. Dirigir-se a Deus em nome da Assembleia, ou propor a esta um cântico, como meio de expressar a Deus o seu estado real, exige muito discernimento, ou, pelo menos, a mais íntima direção da parte de Deus. Vamos continuar, então. Assim, eram focados esses assuntos por um irmão conhecido, segundo creio, na maior parte de vós, um dos primeiros obreiros entre aqueles que, há mais de 40 anos, têm procurado reunir-se em nome de Jesus. Em apoio à ideia principal do resumo citado, a saber, que Deus não designa todos os santos para tomarem parte no ministério público da palavra, ou para dirigir o culto de uma assembleia. Gostaria de ler convosco, em primeiro lugar, 1 Coríntios capítulo 12, 29 e 30. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Essas perguntas não teriam sentido se não fosse evidente que tais lugares no corpo só eram ocupados por alguns. O apóstolo acabara de dizer: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, e logo a seguir diz: porventura são todos apóstolos? Assim, pois, na mesma porção da Escritura que trata detalhadamente da soberania do Espírito Santo na distribuição e exercício dos dons no corpo, a Igreja, porção esta citada usualmente, e com razão para demonstrar que Deus estabeleceu a liberdade do ministério na sua Igreja, nessa mesma porção nos é dito que nem todos os irmãos eram dotados por Deus, mas que Deus tinha estabelecido alguns no corpo. Vem em seguida, então, a enumeração das diferentes ordens e classes de dons que os distinguiam. Consideremos agora a Epístola aos Efésios em seu capítulo 4. Alguns levantaram dúvidas quanto à possibilidade de se atuar exclusivamente segundo os princípios contidos em 1 Coríntios 12 e 14. Pela ausência de menção de alguns dons contidos em Coríntios e não em Efésios. Eu, pessoalmente, não tenho tais dúvidas, limitando-me a perguntar àqueles que a tenham onde se encontram nas Escrituras outros princípios pelos quais devemos agir. Mas, se não nos encontramos, que autoridade teríamos nós para agirmos segundo princípios que não existem em nenhuma parte das Escrituras?
Nenhuma dúvida desse gênero pode existir quanto a Efésios 4, de 8 a 13. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E notai que eles são dados até que a igreja esteja completa. Enquanto Cristo tem um corpo sobre a terra, onde o serviço de tais homens é necessário, confere-lhes os dons do seu amor para alimento e cuidado desse corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé. É, pois, por meio do ministério de homens vivos, dados e chamados para esse ministério ou serviço, que Cristo cuida do seu rebanho e alimenta, e que o Espírito Santo opera no corpo. É verdade que muitos desses homens têm um trabalho secular. Paulo era fabricante de tendas. Talvez estejam muito longe, e quanto mais longe, melhor, de toda espécie de pretensões a uma dignidade clerical, a uma posição oficial. Mas nem por isso deixam de ser a provisão de Cristo para a edificação dos seus santos e para chamamento das almas. E a verdadeira sabedoria dos santos consiste em discernir esses dons, lá onde Cristo os colocou, e em reconhecê-los no lugar em que ele os assinalou em seu corpo, a sua igreja. Reconhecê-los deste modo é reconhecer a Cristo mesmo. Recusar fazê-lo é, ao mesmo tempo, prejudicarmos-nos a nós mesmos e desonrar o Senhor. Lembremos-nos também de que Deus tem colocado esses dons no corpo, em todo o corpo. É na totalidade do corpo, igreja, os que creem no Senhor Jesus, que Deus tem distribuído seus dons, mas nós não somos todo o corpo. Suponhamos que a igreja tivesse conservado a sua unidade, como era no tempo dos apóstolos. Mesmo então, poderia muito bem ocorrer que, em determinado lugar, em determinada assembleia, não houvesse evangelistas e que, em outro, não houvesse pastor ou mestre. Enquanto que em outras assembleias, em outros lugares, pelo contrário, encontrava-se mais de um evangelista, mais de um pastor e mestre. Mas agora que a igreja está de tal modo dispersa e dividida, quanto mais verdadeiro não será o que acabamos de dizer, sobretudo para as pequenas assembleias que se reúnem aqui, e colocá-la no precioso nome de Jesus? Acaso o Senhor Jesus não cuidará com mais carinho da sua igreja por ela estar dividida e desgarrada? Deixou, porventura, de manifestar os seus cuidados para com ela, concedendo-lhe os dons necessários e convenientes? De modo nenhum. Mas é na unidade de todo o corpo que os encontramos. Temos necessidade de o recordar. Todos os santos de uma localidade X formam a igreja de Deus desse lugar, que chamamos Assembleia de tal lugar. E pode haver evangelistas, pastores e doutores entre aqueles membros do corpo que estão ainda na Igreja Nacional, ou no meio dos metodistas ou batistas e assim por diante, e dos dissidentes, etc., no meio das denominações, aqueles que creem. Que proveito retiramos nós, então, do seu ministério? E como poderão os santos que estão com eles aproveitar dos dons que Cristo derramou no meio de nós? Ao expor esses pensamentos, amados irmãos e irmãs, o meu propósito tem sido de vos fazer compreender bem que,
Se entre os 70 ou 80 que se reúne em X, em tal lugar, no nome do Senhor, não se encontra quem seja portador dos dons dele, segundo o que está escrito em Efésios 4, ou que haja ali somente 2 ou 3 entre eles que os possuam, o certo é que o fato de nós nos reunirmos dessa maneira não aumentará em nós, por si próprio, o número desses dons. O irmão a quem o próprio Cristo não tenha feito pastor ou evangelista, nunca o virá a ser pelo simples fato de começar a reunir-se ali, onde se reconhece a presença do Espírito Santo e a liberdade do ministério. E se, por não haver restrição humana, os que não foram dados por Cristo à sua igreja como pastores, mestres, ou evangelistas se atribuírem tal posição ou atuarem como tal, resultará a verdadeira edificação? Não, certamente que não. Muito pelo contrário, resultará em confusão. E Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como sucede em todas as assembleias dos santos. Se tais dons faltam no nosso meio, confessemos a nossa pobreza. Mas se temos alguns, sejamos profundamente gratos por eles, reconheçamo-los no lugar que Deus lhes marcou. E oremos, irmãos e irmãs, oremos a fim de obter dons e ministérios melhores e mais abundantes em nossas assembleias. Mas guardemo-nos de supor que a ação de qualquer irmão a quem o próprio Senhor tenha colocado nesta posição possa ser uma bênção ou substituir artificialmente um dom divino. O único efeito de uma tal ação é a de entristecer o Espírito Santo e de impedi-lo de atuar por meio daqueles que ele empregaria no serviço dos santos. Ocorre-me um feliz pensamento ao terminar esta carta. Se a posição em que nos encontramos não correspondesse de modo nenhum ao que se encontra nas Escrituras, semelhantes questões dificilmente se formulariam entre nós. Quando tudo está arranjado e regulado por um sistema humano, quando homens ordenados por um bispo, pastor, por uma conferência ou por uma congregação, não têm senão de se conformar aos seus ofícios, com uma rotina prescrita pelas regras a que eles devem ser submetidos, tais questões não têm razão de ser. As próprias dificuldades da nossa posição provam, pelo seu caráter, que tal posição provém de Deus. Sim, e Deus que, pelo seu Espírito, a esta posição nos tem elevado, por intermédio da sua palavra. É plenamente suficiente e não nos há de faltar nas dificuldades. Antes ele nolas fará atravessar de uma maneira proveitosa para nós e para a sua própria glória. Sejamos apenas simples, humildes e modestos. Não cobicemos algo mais do que aquilo que possuímos, dado pelo Senhor, nem queiramos fazer algo para o qual Deus não nos qualificou. Reservo alguns pontos de menor valor para outra carta. Assim encerro vosso muito dedicado em Cristo, William Trotter.